Bom, pessoal, boa tarde. Hoje é dia 5 de outubro, segunda-feira. Nós vamos ter aula de História, Português e Matemática, tá? Bom, a gente vai começar hoje com Português. Nós vamos usar a apostila agora, tá? Então, vamos abrir aí a apostila, página 34, pessoal. Página 34. Na aula passada, nós vimos as palavrinhas com X e CH, né? Vimos que eles têm o mesmo som aí, escrevemos com letrinhas diferentes, mas o som é igual, tá? E hoje nós vamos ver sobre os verbos, fenômenos da natureza. Num dos capítulos passados, nós falamos sobre os verbos, né? Que apresentam o quê? Verbos que são ações, né, que nós praticamos. Então, comer, andar, falar, sentar, né? Nós vimos também os verbos que representam o estado, né? Ser, estar, parecer. E hoje nós vamos ver aí os verbos que são fenômenos da natureza. Então, são verbos que não são praticados, né? São ações que não são praticadas pelos seres vivos, tá? Isso são ações causadas pela própria natureza, por isso se chamam verbos fenômenos da natureza, tá? A tia separou aqui para mostrar para vocês, antes de nós entrarmos aqui na explicação do exercício, olha, só para vocês relembrarem. Então, aqui, olha, eu coloquei assim, verbo correr, tá? Ele está no infinitivo. Por que eu falo que o verbo correr, ele está no infinitivo? Porque os verbos, eles vão terminar com ar, ir. Então, quando eles terminam com ar, ir, então, andar, sorrir, comer, tá? Essas palavrinhas, esses verbos, eles estão na forma original deles. Quando eu pego esse verbo e coloco dentro de uma frase, esse verbo ele vai se transformar, tá? Então, ele vai ter que combinar, né, com o substantivo, com o grau, né, ali, se a frase está no singular, o verbo também tem que estar no singular. Se a frase está no plural, o verbo vai estar no plural, tá? Então, aqui eu coloquei um exemplo. Então, a frase as crianças correm. Então, aqui nós temos correr, que é o verbo na sua forma original, no infinitivo. Eu transformo ele quando ele vai para a frase, porque a frase tem que ter um sentido, né? Eu não posso escrever as crianças correr. Não tem sentido. Então, as crianças correm, tá? Aí, o verbo, outra coisa que vocês precisam saber. O verbo, ele vai apresentar para a gente, ele vai indicar para a gente quando que a ação está sendo realizada, se é no presente, se é no passado, se é no futuro, tá? Nós temos aqui também outra coisa, como a tia falou, o verbo também vai apresentar para a gente o número. Então, o número que ele significa se ele está no singular ou no plural. Aqui, no caso, essa frase está no plural. Então, o verbo correm também está no plural. E aqui, em que tempo que aconteceu isso, né? Não foi no agora. Então, o agora significa que esse verbo está no presente, tá? Então, correr é um verbo de ação. Ok? Depois nós vimos também os verbos que representam estado. Olha lá, alguns exemplos eu coloquei só dois, tá? O verbo ser e o verbo estar, tá? Eles também estão na forma do infinitivo, que é a forma original deles. Quando eu coloco esses verbos nas frases, eles vão se transformar, tá bom? Então, na primeira frase eu coloquei as crianças estavam sentadas. Tá? Então, aqui nessa frase, o verbo, ele está no passado e está no plural. Quando o verbo está no passado, ele termina com AM, tá? Quando ele significa que aquela ação, que algo foi realizado no passado, então a gente escreve com AM. Na segunda frase, olha só, as crianças serão bem-vindas. Aqui, o verbo está dizendo que as crianças serão bem-vindas, então elas ainda não chegaram, né? Elas vão chegar ainda, né? Então elas vão ser bem recebidas. Então quer dizer que aqui o verbo
O verbo ser, ele está representando o futuro, porque as crianças ainda vão chegar, elas serão bem recebidas, tá? Então, aqui eu tenho verbos de, que significa estado. Agora, o que nós vamos ver hoje são os verbos fenômenos da natureza, ok? Então, eu coloquei aqui o verbo chover e nevar, tá? Mas gear, relampejar, tem outros aí que a gente vai estar vendo aqui na apostila. Aqui no exemplo, eu já colocou chover e o nevar. Eles estão na forma do infinitivo, tá? Porque a origem é a palavra aí no verbo na sua forma original. Eu transformei aqui, no caso, a palavra nevar. Então, o verbo, ele se transformou quando eu coloquei na frase. Então, ó, ontem nevou muito. Eu não posso colocar aqui, ontem nevar muito. Né? A frase fica sem sentido. Então, o verbo, na frase, ele transforma para dar o sentido. Então, aqui, ó, nevou, o verbo está indicando o passado, porque aconteceu, foi ontem. Ok? Então, agora a gente vai passar para a apostila, para ver os exercícios e outros exemplos que ele está dando aí para a gente, ok? Dos verbos fenômenos da natureza. Vou compartilhar a tela com vocês. Tia, qual é a página? Página 34. Tá. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. A apostila? Isso. Pessoal, a apostila, página 34. Vamos fazer a 34, a 35 e a 36. Primeiro a gente vai aqui na 34 para estar lendo aqui o que ele vai estar falando para a gente sobre os verbos. Ui, meu Deus. Peraí. Aqui. Textos que falam. A página é 34? 34. Português. Mas a 34 já está feita. Não, mas a gente vai falar sobre os verbos fenômenos da natureza. Primeiro tem uma leitura para fazer, depois é que a gente... Ai, pessoal, entrei no capítulo errado. Peraí, vou ter que voltar aqui um pouquinho. Uhum. 34. Aqui. Olha. Então, vamos ver aí, acompanhar a leitura sobre o que eles falam, tá? Verbos, fenômenos da natureza. No capítulo anterior, estudamos que existem verbos que indicam ações. Então, andar, falar e sentar, por exemplo. E outros que indicam estado, ser, estar e parecer, por exemplo. Então, são exemplos só de verbos, tá? Que nós vimos, de alguns dos verbos de ação e de estado que nós vimos no capítulo anterior. Há outros ainda que indicam fenômenos da natureza, como chover, nevar, amanhecer, anoitecer. Releia este verso. Então, vamos prestar atenção aqui nessa frase. Olha lá. Enquanto chove, bota a chaleira no fogo. No verso acima, nesse aqui que a gente acabou de ler, qual verbo indica um fenômeno da natureza? E aí, pessoal, qual é o verbo aí que indica o fenômeno da natureza? Chove. Chove. Chove, muito bem. Então, olha só. Lá na página 35, nós vamos fazer aqui o seguinte. Ele pede para a gente escrever os verbos que indicam fenômenos da natureza e que se relacionam com os substantivos a seguir, conforme o primeiro modelo. Então, na letrinha A, a apostila está dando para a gente aqui um modelo, tá? O que a gente tem que seguir. Então, ele está dando para a gente a palavra geada. Então, eu vou transformar, né, aqui essa palavra no verbo que indica um fenômeno da natureza, que é gear. E na letrinha B, eu tenho a palavrinha neve. Qual é o verbo, pessoal? Nevar. Nevar, muito bem. Nevar.
tá? Então, nós vamos completar aqui o exercício número 1 com os verbos, tá? E aí, vocês vão perceber que eles vão terminar aí, né, com ar, com er, porque a gente vai estar escrevendo os verbos no modo infinitivo, ou seja, na sua forma original, tá bom? E na chuva? Qual seria o verbo aqui? Chover. Chover, muito bem. Chover. E manhã, letrinha D. Na palavrinha manhã, qual seria o verbo aí? Amanhecer. Ah, que lindos. Muito bem. Amanhecer. Amanhecer. E na letrinha E? Quem sabe? Anoitecer. Anoitecer. Muito bem. Anoitecer. E a palavra tarde? Qual é o verbo que vai me indicar o fenômeno da natureza? Entardecer. Entardecer, muito bem. Entardecer, já até está escrito aqui. Oi? A José Carla tá te chamando. Mas eu Oi. tô falando da página da lição, não é? José, nós estamos na página 35 da apostila. Letra G. Vento. Qual é o verbo aqui? Fenômeno da natureza. Ventar. Ventar. Muito bem. Ou pode ser ventania também. Não, aqui mas aqui ele não vai ser ventania, aqui é ventar. Ó, completem aí. Pessoal, quem não tiver, o áudio é desativado. Só vai ativar na hora que estiver respondendo as perguntas, tá? Ou fizer perguntas. Letrinha H, relâmpago. Qual é o verbo aqui? Quem saberia? Eu não sei. Não, vamos lá, quase. Vamos lá, não tem problema. É isso aí, tem que tentar. Relampejar. 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 Olha aí, uma palavrinha nova, Rafa. Se você não conhecia, agora já conhece, tá? Relampejar. Que é daquela música assim, ó. Aqui choveu, relâmpago. Aqui choveu, relâmpago. É daquela música. E na letra... Oi, tá. E na letrinha I, garoa. Qual seria o verbo aqui final? Garoar. Garoar. Muito bem. Garoar. Olha lá. Muito bem. Então, aqui nós escrevemos os verbos, fenômenos da natureza, tá? Na sua forma, na sua palavra, a palavra na sua forma original, tá? Então, no modo infinitivo, elas terminam com ar, ó, er, tá? E o exercício 2, olha só. Pessoal, prestem atenção no exercício 2. Podemos ir para o exercício 2? Sim. Então, olha lá, acompanhando a leitura aí na apostila de vocês, tá? Tá falando assim, olha. Esta atividade é um desafio. No lugar da palavra sublinhada, em cada título de notícia a seguir, foi inserido um verbo.
Observe as adaptações que foram feitas para manter o sentido. Tá? Então, nós vamos encontrar aí palavras sublinhadas, tá? Em cada trechinho de uma notícia que nós vamos ter aí. E aí foram feitas adaptações para que o texto continuasse, a frase continuasse com sentido, tá? Então, a primeira, ele já fez pra gente. Então, ficou assim, olha. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Então, a apostila dá pra gente como exemplo essa frase, ó. Serra de Santa Catarina registra a primeira neve do ano. Aí, o que que ele fez? Ele adaptou, né? Ele foi lá e transformou. Então, ele fez nevou na Serra de Santa Catarina pela primeira vez esse ano. Ou seja, ele só transformou aqui o verbo, mas ele não mudou o sentido da frase, tá? Então, o que que nós vamos fazer aqui na letrinha A? Agora é a sua vez. Substitua a palavra sublinhada. Qual é a palavra sublinhada na letrinha A? Geada. Por um verbo que indique o mesmo fenômeno da natureza. Porém, cuidado para não alterar o sentido da frase, tá? Então, nós vamos lá. Olha, a frase está falando assim. Cidade na Serra do Rio de Janeiro, RJ, né? Tá abreviada, Rio de Janeiro, registra geada nesta quarta-feira. Como será que essa frase pode ficar? Como será que ela vai ficar? Se eu fizer aí a substituição, né, dessa palavra sublinhada aqui por um verbo que indica o fenômeno da natureza. Como será que ficaria essa frase? Geou nesta quarta-feira na cidade na Serra do Rio de Janeiro. Aê, garoto, muito bem, olha lá. Geou nesta quarta-feira em cidade na Serra do Rio de Janeiro. Vamos deixar abreviado, né? RJ. Olha lá. Então, aqui, ó, Serra e RJ com letra maiúscula, né? Porque são nomes de lugares. Então, substantivo próprio. Então, vou escrever com letra maiúscula, tá? Então, a frase da letrinha A fica: geou nesta quarta-feira em cidade na Serra do RJ. Então, eu peguei a palavrinha aqui que está no texto grifada e substituí por um verbo, ó, por um verbo aqui que está indicando o fenômeno da natureza. E também não tirei o sentido da frase, tá? E na letrinha B, página 36. Na letrinha B, olha só, a frase é essa aqui. Alerta. BH, quer dizer, Belo Horizonte, pode ser atingida por chuva intensa nas próximas horas. Então, eu vou pegar aqui a palavra chuva, vou transformá-la, vou substituí-la por um verbo que indique um fenômeno da natureza. Só que a frase não pode perder o sentido, a frase tem que continuar com o mesmo sentido, tá bom? Eu não posso, talvez eu mude alguma coisa ou outra, mas a frase tem que ter o mesmo sentido quando eu for transformar, substituir ali, tá? A palavra chuva. Vamos ver como vai ficar aqui. Alguém saberia falar como vai ficar essa frase? Eu sei. Alerta BH. Chuva pode ser intensa nas próximas horas.
Ah, mas você não substituiu a palavra chuva por um verbo que indica fenômeno. Chover. Ó, o início vai ficar como você colocou mesmo, né? Alerta. Aí, Alerta. ponto. Exclamação. Tá. Pode chover Aqui. em Belo Horizonte. Não, vai chover. Vai chover. Chover é um verbo. Sim. Vai chover em Belo Horizonte intensamente nas próximas horas. Isso, pode ser vai chover, ou então choverá, tá? Aí vocês vão colocar, pode encaixar um desses daí, desses verbos, tá? Então, peraí, o que a Rafa tinha falado? Peraí, Rafa. Não, peraí, que deixa eu só ver. Pode ser, deixa eu ver. Você falou vai chover. Vai chover intensamente nas próximas horas. Intensamente. Em BH, né? Com letra maiúscula. BH, Belo Horizonte. Ponto. Poderia também ser alerta. Choverá intensamente nas próximas horas em BH. Também aí um outro verbo. Choverá. Deixa eu baixar aqui. E na letrinha C, a frase é a seguinte, ó. Defesa Civil alerta para a possibilidade de vento intenso no RS, tá? E aí, a frase como que vai ficar aqui, ó? Defesa Civil. Ah, não, peraí. Defesa Civil. Peraí. Defesa Civil disse que vai ventar. Alerta que vai ventar. Que vai ventar. Em forma intensa em. Opa! Tá, isso aí. Defesa Civil alerta, né? Alerta. Você falou que poderá ventar? Que poderá. Foi isso, né? Poderá ventar. Tá. Intensamente. Intensamente. Isso é. Intensamente em RS. Cadê? Intensamente. Aí, olha. Pronto. Então, a terceira frase fica assim. Tá? Eu vou voltar aí para essa linha com vocês, tá? Vamos lá. Parar aqui. Beleza.
tá? Então, chover, relampejar, nevar, tá? Trovejar, amanhecer, anoitecer. Então, são coisas que não são, né? São ações que não são praticadas por nós, seres humanos, tá? São específicos da natureza, ok? Bom, então, na próxima aula, nós vamos continuar aí com outras atividades. Eu vou deixar para casa, pessoal, aí na página 36, 37 e 38, eu vou deixar aí uma atividade de interpretação de texto, tá? Então, aí na página 36, está falando assim: a notícia a seguir é de outubro de 2018 e informa que a obra O Rapto das Cebolinhas será encenada, tá? Então, vai ter uma peça teatral sobre essa história. E aí, vocês vão ter que ler aqui o texto, tá? Então, página 36, 37 e na página 38, vocês vão responder as perguntas referente ao texto, ok? Então, fica aí a lição de casa de hoje, tá? Anotem aí. Então, começa lá na 36 e vai até a 38. Combinado? Depois eu vou passar no aplicativo direitinho, tá? Bom, agora nós vamos aí para história. História, nós vamos iniciar com a apostila e depois a gente vai passar para a ficha para poder fazer os exercícios. Nós estávamos falando nas aulas anteriores sobre os serviços públicos. Então, nós já vimos lá sobre a saúde, o lazer, o teatro. Hoje nós vamos falar sobre a segurança, os serviços de segurança. Será que os serviços de segurança, antigamente, lá no passado, eles eram ofertados da mesma maneira que são ofertados hoje? Eles acontecem da mesma maneira que acontece hoje? Então, o que a gente vai descobrir agora aqui, tá? Então, a gente vai ler esse texto da página 247 e depois nós vamos para a ficha de atividades para responder as perguntinhas que tem lá, tá bom? Então, página 247 da apostila, vou compartilhar a tela com vocês. Então, nós vamos ver aí algumas curiosidades do passado sobre os serviços públicos, aqui no caso, sobre a segurança, serviços de segurança, tá? História. Serviços públicos. Página 247. É a apostila, pessoal. Aqui, olha lá. A segurança pública é um dos serviços básicos prestados à população. Desde as primeiras cidades do Brasil, uma das funções das casas de câmara e cadeia era zelar pela segurança dos moradores da cidade. Então, vamos grifar aqui, olha, aqui no primeiro parágrafo, qual era a função, né? Quais eram as funções aí das casas de câmara e cadeia? Que era zelar pela segurança dos moradores da cidade. Mas como será que aconteciam, né, esse serviço? Vamos ver aqui. Polícia. Na época em que o Brasil era colônia de Portugal, não existiam policiais. A segurança era feita pelos moradores das vilas e das cidades que se organizavam em grupos ou pela Guarda de Portugal. Então, vamos grifar aqui também, que é importante, olha. Que é uma curiosidade aqui, né? Então, aqui. A justiça era executada pelos vereadores da Casa de Câmara e Cadeia. Algumas pessoas consideradas criminosas eram castigadas publicamente e isso acontecia no Pelourinho. Olha aqui o Pelourinho, ó. A gente tem aqui a imagem de um Pelourinho. Então, a pessoa, né, que era considerada lá, cometeu algum crime, então ela
Eles colocavam a pessoa aqui e ela era castigada em praça pública, né? As pessoas viam ela sendo castigada, tá? Os governantes acreditavam que essa prática evitaria a ocorrência de novos crimes. Então, qual era a intenção de colocar aqui, né? Castigar a pessoa em praça pública para que todos vissem. Era para que os outros ficassem com medo e tomassem aquilo como exemplo para não se repetir. Então, para que não houvesse, né, criminalidade e tal, eles faziam isso em praça pública para os outros verem como é que poderia acontecer caso alguém não andasse dentro das normas, né, das regras ali. Então, a gente pode grifar aqui também, ó. Cadê? Aqui. Terceiro parágrafo. As pessoas consideradas criminosas eram castigadas publicamente. Isso acontecia no Pelourinho. E sobre os bombeiros? Será que acontecia esse trabalho dos bombeiros, né? Vamos ver aqui. No passado, os casos de incêndio eram resolvidos por voluntários e os bombeiros eram avisados por 3 tiros de canhão e pelo soar dos sinos das igrejas. Nossa, será que é igual hoje? Acho que não, né? Bem diferente. Cada badalada indicava o local do incêndio. As pessoas ajudavam como podiam, passando de mão em mão baldes com água retirada das fontes. Você consegue imaginar essa cena? Imaginem só como que não era, né, pessoal? Bem diferente de hoje, né? Imaginem aí essa cena. Então, estão lá, os voluntários vão ajudar no incêndio, os bombeiros são avisados por tiros de canhão, e aí eles iam se baseando pela badalada do sino, qual era o local que eles tinham que se dirigir, né, para chegar até um incêndio. Na atualidade, as cidades dispõem do serviço do Corpo de Bombeiros, que conta com aparelhos, tecnologia e funcionários preparados para atuar nas emergências da população. Então, antigamente, quer dizer, as pessoas, né, tinham boas iniciativas, elas ajudavam, só que elas não eram preparadas para esse tipo de serviço. Hoje não, hoje a gente dispõe aí, o mundo dispõe de uma tecnologia que ajuda em vários serviços, né, e facilita muito mais a nossa vida. Então, olha só, vamos grifar aqui, ó, vamos grifar aqui na parte do bombeiro o primeiro parágrafo. Olha, que no passado, os incêndios eram resolvidos por voluntários e os bombeiros eram avisados por tiro de canhão e pelo soar do sino das igrejas. Tá? Então, a gente vai grifar aqui esse primeiro parágrafo sobre os bombeiros. E depois, aqui no segundo parágrafo, vocês vão grifar aqui, olha, sobre as coisas que o bombeiro, né, sobre a tecnologia que tem hoje, sobre tudo as coisas mais atuais que tem hoje para esse trabalho ser realizado de forma segura, eficiente, né? Então, a gente vai grifar aqui, olha, eles usam aparelhos, tecnologia e funcionários preparados para atuar nas emergências da população. E sobre o saneamento... Ah, não, isso aqui é de amanhã, é da outra aula, tá? Então, vejam quantas mudanças ocorreram aí, né, desde o passado, lá do período colonial, para a atualidade, né? Então, a gente hoje dispõe de serviços públicos, ainda não é o ideal, tem muitas falhas, tudo, mas melhorou muito e facilita muito a nossa vida diante como era antigamente, né? Então, agora, nós vamos lá na ficha de atividades, aí da página 133.
Deixa eu voltar aqui na sala com vocês. Olha só, abram a ficha de atividades na página 133 e 134, que é o que vocês vão fazer agora, tá? A tia vai dar um tempinho aí para vocês responderem. No exercício 1, ele fala assim: escreva 2 frases nas linhas a seguir sobre atividades de lazer que existem no lugar onde você mora. Então, o lazer é um serviço também público e que nós já falamos sobre ele aí nas aulas anteriores. Então, vocês vão escrever aí 2 frases sobre atividades de lazer que tem aí onde você mora. O exercício 2, leia as frases a seguir e circule as que descrevem situações do passado das cidades coloniais, tá? Então, ele vai estar falando sobre os bombeiros, tá bom? O exercício 3, da página 134, você vai fazer um X, aqui seria uma pesquisa, mas preencham aí o que vocês acham, tá? Sobre os serviços prestados pelos bombeiros. Será que é só para apagar fogo que eles servem, tá? Então, vocês vão assinalar aí quais os serviços que vocês acham que eles prestam. E no exercício 4, olha só que legal. Andando apenas pelas casas com os números 1 e 2, ajude o bombeiro a chegar ao local do incêndio e salvar vidas. Tá? Então, tem que prestar atenção aí, porque tem um caminho que só tem os números 1 e o número 2, que vai levar o bombeiro até lá a casinha onde está pegando fogo. Ok? Então, eu vou dar um tempo aí para vocês fazerem. Só um minutinho, José, peraí. E já a gente... Bom, nós... página 102, 103. Nós vimos, semana passada, sobre a multiplicação, né? Que é a soma de números iguais, de parcelas iguais. Hoje, nós vamos entrar aí na divisão. Não precisem se descabelar, porque também não é difícil. Se eu sei a multiplicação, eu vou conseguir fazer também a divisão. Então, vamos primeiro analisar as situações que nós temos aí nas páginas de abertura. A tia vai compartilhar a tela da apostila digital, ok? Então, prestem atenção. Vou repetir a página. Página 102 e 103, que são as páginas de abertura, tá? Eu vou deixar o áudio um pouquinho travado, tá bom? Depois a tia libera de novo. História. Matemática. Divisão. Bom, primeira coisa aí, nós vamos analisar a página de abertura. Nós temos aí 2 situações, pessoal. Olha só. O menino tá falando assim, ó. Esse menininho aqui. Ele tá segurando a bala verde. Ele tá falando assim: como posso dividir minhas 15 balas entre meus 2 amigos? Olha, os 2 amigos estão aqui. Ele tem 15 balas e quer dividir as 15 balas com esses 2 amigos, tá? Entre eles 2 aqui. Já a menina, ela fala: tenho 15 balas e quero dividi-las com meus 3 amigos. Com quantas balas cada um de nós ficará? Bom, a menina já vai querer dividir com os outros 3 amigos, tá? Então, eles têm a mesma quantidade de balas, só que um vai dividir com 2 amigos e a outra vai dividir com 3, tá? Bom, aí tá falando que neste capítulo você estudará a divisão. E já a gente vai ver como que eles podem fazer aí essas divisões aí das balas, tá? Na página 103, conversa vai. Como você resolveria
essas situações? Vamos pensar aí, como será que dá para resolver essas duas situações? O menino tem 15 balas e quer dividir com duas crianças, com dois amigos. A menina tem 15 balas também, mas ela quer dividir com 3. Como será feita essa divisão? Vamos ver? Então, olha só, eu vou compartilhar a tela branca aqui para a gente poder ver aqui como é que a gente pode fazer essa divisão. O quadro branco, olha só, prestem atenção, tá? Então, na primeira situação, lá na página de abertura, o menino tem 15 balas e quer dividir entre 2 amigos. Se não fizer o combinado, no final da aula não vai ter o tempinho para vocês desenharem. Entendeu, Felipe? Então, vamos lá. Nós vamos ter aqui, olha, ele tem 2 amigos, tá? Não reparem meu desenho, porque, né? Tem que desenhar com o mouse não dá. Bom, ele tem 15 balas e quer distribuir entre os 2 amigos. Então, olha, 1... Então, vamos lá. Então, o menino tem 15 balas e quer dividir entre 2 amigos, tá? 1 e 2. Será que ele vai conseguir dividir as 15 balas igualmente, em partes iguais? Vamos ver. Olha só, a gente tem aqui, ó. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele tem 15 balas, não é isso? Ele já conseguiu distribuir 12. Faltam 3 ainda, 12, né? 13, 14, e aí? 15. Pronto. Vamos ver se os amigos ficaram com a mesma quantidade de balas? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A divisão foi feita igualmente? Não, né? Então, 15 balas, ele não vai conseguir dividir igualmente, tá? Então, uma bala aqui vai ter que ficar de fora, porque ele não consegue dividir igualmente. Uma criança vai ficar com menos balas, tá? Então, aqui, o que acontece? Vai restar uma balinha. Então, quando a gente fala de divisão, pode ser que, na hora que eu vou dividir, sobre alguma coisa. E tem momentos que eu vou fazer a divisão e que não vai sobrar nada. Então, vamos ver agora o caso da menina. A menina também tem 15 balas, só que ela quer dividir... Opa, cadê? Ela quer dividir com 3 amigos. Peraí. Leandro, a tia já libera para você. Só um minutinho, peraí. Então, vamos lá. Agora são 3 amigos. Ó. Vamos ver? 15 balas, né? Para dividir com 3, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12. Já tem o 12, né? E ele tem 15 balas. Ela tem 15 balas. 12, 13, 14, 15. E agora, nessa situação aqui? A menina conseguiu dividir as balas em partes iguais? Vamos contar quantas balinhas cada criança recebeu? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. A outra, 1, 2, 3, 4, 5. E a terceira, 1, 2, 3, 4, 5. Então, quando eu divido 15 por 3, eu consigo dividir em partes iguais, que vai dar 5. E qual é o símbolo que representa a divisão? O símbolo é esse aqui, ó, é um tracinho com 2 pontos, um em cima e um embaixo. Então, 15 dividido por 3 dá 15. Se eu tenho lá a outra situação, já não tem uma divisão exata, tá? Eu tenho uma divisão com resto, que é o que a gente vai estar vendo depois, mais pra frente, ok? Deixa eu voltar aqui na sala com vocês. Olha só. Ele está falando assim no exercício 1. Resolva os problemas a seguir. Tem que ler, pessoal. Usando desenhos e registre a operação correspondente, tá? Então, na letrinha A, olha lá. Ele fala assim, para realizar um jogo entre 3 crianças, devem ser repartidas igualmente entre elas as 15 cartas desse jogo. Quantas cartas cada criança deve receber? Eu vou, ó, presta atenção. Deixa eu compartilhar aqui, ó, a tela, o quadro branco. Vamos fazer esse primeiro juntos, tá? Aí depois eu vou deixar vocês tentarem fazer o próximo. Vamos lá. Pessoal, me respondam aí. Quantas são as crianças mesmo que vão realizar, vão brincar aí no jogo, na letrinha A? As crianças, 3. 3. Então, 1. Meu Deus, tá difícil, hein? Opa, não coloquei aqui. 2, 3. 3 crianças. Tá? Então, lembrem que eu vou representar essa situação problema por meio de desenho. Primeiro por meio de desenho, tá? E depois eu vou registrar qual é a operação. Então, quantas cartas tem que... qual é a quantidade de cartas que eu tenho que dividir? Qual é a quantidade de cartas que eu tenho que dividir, pessoal? 15. 15. Então, vamos lá. Começar a divisão, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas não fala ainda não, Rafa, por favor. 8, não é isso? 2, 4, 6, 8, 9, 10. São 15 cartas, né? Ainda estão no 10, faltam 5. 11, 12. Faltam 3, 12. 14, 13. 14, 15. E 15. São 15 cartas, certo? Deixa eu fazer aqui a carinha das crianças, né? 15 cartas. Bom, acabaram as cartas. Me falem aí, a divisão de cartas foi igual para todos ou sobrou carta? Alguém ficou com mais ou com menos? A divisão foi igual? Foi igual, eu acho. Então, vamos contar, vamos ver se todas as crianças receberam as mesmas quantidades. Olha lá, 1, Cada um recebeu 2, 5. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
tá bom? Então, cada criança recebeu 5 cartas. Então, depois que eu fiz o desenho, eu vou representar a operação. Qual é a operação? O que a gente está trabalhando? A gente está trabalhando multiplicação, adição, divisão ou subtração? Divisão. Divisão. Então, quantas cartas eu tenho mesmo? Você No tem total? 15. Então, eu vou representar aqui a operação. 15, que foi o quê? Dividido por quantas crianças? 3. Por 3. Opa! Peraí, deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui esse 3. Que deu quantas cartinhas para cada criança? 5. 5. Ah, mas e se eu não fosse representar essa divisão por meio de desenho? Como que eu acharia a resposta? O que eu ia fazer, pessoal? Aqui o 3 é o número... Oi? Quem ia falar? Você ia fazer 15 dividido por 3. Aí você ia fazer quase a mesma coisa da... Eu ia lá na tabuada, eu ia lá na tabuada do 3 e ia procurar o resultado 15. E aí eu ia ver qual o número que multiplicado por 3 dá 15. Eu ia achar aqui a resposta, que é o 5, tá? Mas como a gente agora vai ver só por meio, vai resolver essas situações por meio de desenho, então agora é com vocês. Vocês vão fazer a letrinha B, C e D, tá? Então aqui a letrinha A, nós já fizemos juntos. Nossa, ficou lindo meu A. Tá bom? Então, você representa por meio de desenho e depois você monta aqui a operação, tá? Como que fica a divisão e o resultado. Dessa maneira, tá bom? Eu vou voltar aqui na salinha com vocês. Opa! Ai, meu Deus. Estudei errado. Peraí. Ai, meu Deus do céu. Ai, Senhor.